Rodou a vinheta! Cantou o galo para mais um bom dia! Dê licença que já estou entrando. Obrigado, meu Deus, minha Bahia, que Papai do Céu te abençoe. Abençoe sua casa e sua família. Chega mais, que hoje é terça-feira, 1º de junho de 2025. Seu Aratu 24 Horas já está no ar. Um programa onde o povo baiano terá vez, sempre terá vez e voz. Feito para você e por você. Deixa eu começar aqui o dia, tá? Te motivando. O sucesso é a soma de pequenos esforços aí, repetidos dia após dia. Quando você pensar em desistir, lembre-se do que te fez começar, tá bom? Vamos avante, essa é a sua semana. Seu sonho será realizado, se Deus quiser, essa semana, tá bom? Agora, bora ver como é que fica o tempo ao longo desta terça-feira. A gente já tem aqui na nossa tela a previsão do tempo para essa terça-feira. Vamos lá ver. E Salvador aí, máxima de 29 graus e mínima de 23. O sol deve aparecer ao longo de todo o dia aí na capital baiana, como a gente está vendo na nossa previsão do tempo. Será que vai dar Porto da Barra, hein, Zefinha? Olha aí, Camila, nossa diretora, já disse que preparou o biquíni. Depois do Aratu 24 Horas, vai correr então para o Porto da Barra. Agora, lá em Cachoeira, a gente vai inclusive falar de uma feira literária que vai acontecer na cidade. A gente tem a máxima aí de 26 graus e a mínima de 23. O sol também deve predominar lá em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. E para finalizar nossa previsão do tempo, a gente tem aqui Santa Maria da Vitória. Alô, Santa Maria da Vitória! Aquele abraço para você que está acompanhando aí o nosso Aratu 24 Horas. A temperatura máxima hoje por aí é de 32 graus, calorzão, hein? A mínima 17 graus, tá bom? O sol também deve predominar em Santa Maria da Vitória. Eu já quero convidar você que nos acompanha aí a interagir comigo. Mande a sua sugestão de pauta no nosso Zap Zap, faça sua denúncia. Esse é o programa Aratu 24 Horas que é feito para você. E o número, Alex Silvestre, é esse que você já está vendo aí na tela, é o 719-9986-0003. Rapaz, esqueci meu WhatsApp, como é que pode? Tá aqui na tela, é só anotar, tá bom? Chega mais, segue a gente também aí nas nossas redes sociais, no @TV Aratu. Você vai ficar sabendo de todos os bastidores. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais pessoais, tá? @AlexSilvestre.tv. Passa lá, dá aquela moralzinha e jogue duro aí no volume da sua TV, porque o Aratu 24 Horas já está no ar. Olha só, a gente já vai aqui para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar aí da prisão de um homem lá em Lauro de Freitas, tá? Você tá vendo aí a atuação da polícia para realizar então esse trabalho em Lauro de Freitas. Policiais do DEIC, tá? Já vou trazer detalhes aqui no Aratu 24 Horas. É muito rápido. Só vou tomar um golinho de café para despertar aqui, Zefinha. Cadê o galo, hein? Bota o galo para cantar. E já o seu Aratu 24 Horas está de volta. Aê, pensei que o galo estava dormindo. Eu volto já, tá? Muito bem, já estou de volta aqui com o seu Aratu 24 Horas. Vem comigo, Zé. Vem comigo, meu cinegra. Zefinha, ótimo dia para você. Hoje é 1º de julho. Deixa eu te falar, Aratu 24 Horas estreou ontem. Você viu? Não viu não, né? Então fica ligada porque agora de segunda a sexta-feira, o pernambucano mais baiano está aqui todas as manhãs no canal 4.1 a partir das 6 horas, te trazendo bastante informação e leveza também aí no início do seu dia. Falando em início de dia, é amanhã, tá, minha Bahia? Os baianos já estão se preparando aí para a festa da independência aqui da Bahia no Brasil. A gente está inclusive vendo aí, imagens aéreas, né, dessa festa muito bonita. Todos os baianos já se preparando então para esse evento que é tão importante, os preparativos do caboclo, da cabocla. A gente vai falar então da festa e da preparação da celebração de 2 de julho ao longo do nosso Aratu 24 Horas
de 1º de julho, a festa já é amanhã. Como é que tá a expectativa aí? Olha aí, que imagem bonita. Olha lá, as fanfarras, né? A gente vai trazer, inclusive, uma matéria especial aí sobre toda essa preparação. E é também um momento onde os políticos utilizam ali para não só celebrar a data importante, mas também estar em contato com o curral eleitoral, digamos assim, né? Ó, agora vem para cá, vem para cá. Clima de tensão e correria no Nordeste de Amaralina. Um tiroteio que assustou então moradores. Esse tiroteio, inclusive, foi registrado aí pela nossa equipe de reportagem. Isso foi Gessé, ó. Isso foi Gessé. Pense no motolink arretado, viu? Gessé chegou bem no momento da troca de tiros. Tem um áudio aí pro pessoal de casa ouvir, tem? Uma troca de tiros daquelas... O pau tá quebrando, ao vivo, viu? Olá. Muitos tiros, viu? Muitos tiros disparados contra os policiais. Deixa Gessé aí, cadê? Quem acabou de Nordeste, Amaralina, Coreia. Troca de tiros. A polícia estava realizando uma perícia de um crime lá no Nordeste. Olha os policiais correndo lá, ó. Policiais correndo agora, ó. Olha lá. Você acompanha aí, pode colocar em tela cheia, Marquinhos. Gessé acompanhou então esse tiroteio, essa troca de tiros no Nordeste de Amaralina. A gente vai trazer detalhes já aqui no Aratu 24 horas, tá bom? Um outro assunto que a gente vai abordar hoje aqui também na edição de hoje é que a Polícia Civil prendeu um homem que não teve aí a identidade divulgada, condenado pela prática de roubo e também passagem por tráfico de drogas. Ó, o policial tá até com uma marreta, cara. O da frente ali com um alicate, não é isso? Tô enxergando bem? Olha aí. Fortemente armado o da frente para realizar então o cumprimento de mandado de prisão desse camarada. Olha ele aí, ó. Rapaz, você vê assim, né? Ninguém diz, né? Mas isso bota o terror. Só que a polícia tirou esse camarada de circulação, Dr. Thomas Vitor e toda a sua equipe. Já a gente vai então trazer outros detalhes sobre essa prisão aí. Porque eu tenho aqui também a imagem de um assalto. Um carro que foi tomado de assalto. Presta atenção, acompanha comigo. A gente vai perceber agora o momento em que o veículo ele vai ser assaltado. É o carro branco que está ali, ó, no centro da sua tela. O carro preto seria onde estão os suspeitos. Perceba agora toda a movimentação, mais uma vez na sua tela. Você está acompanhando então imagens aqui no Aratu 24 horas desse assalto ali na região da Pituba. O carro até então não foi localizado. O veículo é esse branco aí, ó. Os criminosos estão saindo agora com o carro, olha lá. E o carro foi então tomado de assalto. Já eu vou trazer também detalhes sobre esse caso aqui no seu Aratu 24 horas. Chega mais, tá? Cadê aquele cafezinho, hein? Cheirinho de café, Zefinha. Dá um gole aqui pro pernambucano, vai. Já estamos no ar com o seu Aratu 24 horas. Vamos lá? Ó, a polícia segue na caça por baleado. Traficante que comanda o tráfico de drogas no Condor. Quem tem outras informações sobre essa caça, literalmente, a esse traficante, é Dani Mazei, que esteve com a polícia em uma comunidade aqui de Salvador, na tentativa de caçar, literalmente, esse criminoso. E a gente vai acompanhar a reportagem agora, na tela. Isso, Alex. Policiais militares estão em Águas Claras fechando o cerco contra a facção criminosa que está tocando o terror aqui na localidade. A informação é que um homem de vulgo baleado que está no Rio de Janeiro, a gente tem fotos aí deste homem, ele é quem comanda o tráfico de drogas aqui de Águas Claras, principalmente da localidade conhecida como Condor. Esta é a informação que chega pra gente. O vulgo baleado está no Rio de Janeiro, armado com fuzil, ostentando aí várias correntes de ouro, e a informação aqui de lá do Rio de Janeiro, ele dá ordens aqui para ataques ocorrerem em Salvador, ele manda dinheiro para a facção, manda armamentos, manda drogas, e ele é que fica monitorando tudo. O vulgo baleado colocou inclusive câmeras em postes daqui de Águas Claras para monitorar o trabalho aí da facção, né, dos meninos que operam para ele na facção, e claro, para monitorar também a polícia, a entrada e a saída da polícia militar de dentro da localidade do Condor em Águas
Águas Claras e também para supervisionar aí um possível ataque de uma facção rival aqui em Águas Claras. A polícia da Bahia já tem informações do vulgo baleado, inclusive o tenente-coronel Monteiro confirma esta informação. Homens já identificados, houve a situação e a gente vai para cima. A ordem do nosso governador, do nosso comando-geral, do nosso secretário de Segurança Pública é dar resposta à altura à prisão dos indivíduos e que eles não resistam. Não resistam, porque se tiver a resistência, eles vão se dar mal. E a gente está aqui junto com a polícia, indo para cima para tentar dar o baque na facção, prender traficantes envolvidos com esta facção Comando Vermelho. Aqui é a área do CV, aqui é a área do Comando Vermelho. A polícia quer localizar esses traficantes que andam armados aqui, colocando o terror. Na semana passada, inclusive, numa localidade do Conda, em um beco, quando a polícia foi entrando, os criminosos já foram aí atirando, metendo bala na polícia. É um local muito apertado. Os policiais revidaram, mas tiveram que recuar, porque aqui é assim, inclusive eles ficam armados com armamentos de guerra, com fuzis aqui nesta localidade. E a gente está de olho, a polícia militar está fechando o cerco, claro que tem um serviço também de inteligência com informações, então a qualquer momento podemos ter aí prisões ou apreensões do Comando Vermelho daqui de Águas Claras, da tropa, da facção que trabalha para o traficante de vulgo baleado, que fica do Rio de Janeiro, dando ordens aqui para dar ataques em Salvador, em Águas Claras. Com imagens de Hamid Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Pronto, ó, você viu aí as informações na reportagem da nossa comandante, a Dani Mazei, tá? Se você tiver informações desse criminoso, o baleado, tá aí na tela, você pode discar 181, tá? Ligar 190, a sua identidade ela vai ser preservada. Olha aí a cambada, cara, olha lá. Olha lá, estudar não quer, trabalhar não quer a coisa fácil, rapaz. Quer a coisa fácil. Parece que anda assim, olha, com o bichão lá de baixo. É matar, roubar e destruir. Só isso que esses caras querem. Mas, ó, cadeia neles, viu? Pau no lombo da bandidagem, viu, polícia? Pode cair matando em cima, é pau no lombo. Vamos seguir aqui com o nosso Aratu 24 Horas. A Polícia Civil, ela segue investigando o roubo a uma farmácia no bairro aí do Costa Azul, tá? Um assalto que aconteceu no Costa Azul. 2 bandidos armados roubaram as danadas das canetinhas que são usadas aí para emagrecer. É o medicamento Ozempic, tá? E além disso, um carro. Esse medicamento ele é muito caro, tá bom? Inclusive, muitas pessoas estão utilizando esse medicamento sem a prescrição médica. E ele está sendo alvo de diversos criminosos por conta do custo. Após o assalto, o veículo foi então localizado da cliente, viu? Pela equipes aí do Batalhão Apolo, em uma rua que fica em Santana, tá? Ou melhor, no Engenho Velho da Federação. Mas os suspeitos fugiram e ainda não foram então encontrados. O carro, inclusive, foi levado à delegacia de repressão a furtos e roubo de veículos para a investigação. Que essa farmácia ela foi assaltada. Um segurança aqui de um shopping bem perto já me disse que essa farmácia foi assaltada várias vezes, não só necessariamente para roubarem Ozempic, até fralda descartável. O pessoal está entrando aqui e está roubando. E a informação que a gente tem é essa: são esses 2 homens que entraram aqui e roubaram, um de camisa branca, e dá para a gente ver nitidamente que ele está armado, e um outro homem de camisa azul e de boné vermelho. Além de ter roubado, de ter levado as Ozempic daqui, eles também roubaram uma cliente, pegaram a chave do carro dessa cliente. Esse carro eles levaram, eles usaram para fugir e abandonaram lá na rua Apolônio de Santana, no bairro Engenho Velho da Federação. A informação que a polícia passou é que a suspeita é que esses 2 bandidos, eles moram lá nas imediações do Engenho Velho da Federação. Ó, eu inclusive estou fazendo um tratamento para poder emagrecer, né? Eu estava, na verdade, acima do peso, fui diagnosticado com obesidade 1, pois é. E estou fazendo um tratamento aí com orientação médica. Como eu falei, o danado é que muita gente está usando esse medicamento sem a prescrição médica, sem saber o que isso pode dar lá na frente, tá? Pegando muitas das vezes esse medicamento
em um mercado que não é autorizado, tá? Porque aqui a Anvisa até permite, né, a comercialização. Mas você tem que ter aí autorização para poder trazer esse medicamento, então, para o Brasil. E tem que ter, então, a autorização de um médico, tá? Eu quero mudar de assunto aqui, gente, porque foi enterrado, sob forte comoção, o corpo de 2 mortos naquele ataque à festa de Paredão. O Alex e o Aleph. Na verdade, o corpo do Alex que foi sepultado, né? A gente está vendo aí, inclusive, imagens do final de semana. As ambulâncias que foram, então, acionadas para essa ocorrência. E Lara esteve, inclusive, no local no domingo. Se der tempo, a gente mostra, inclusive, essa reportagem aqui. Porque ela está chegando agora, na verdade, para falar sobre o sepultamento que foi realizado sob forte comoção. E é o que a gente vai acompanhar agora. Ambulância na frente. As marcas de tiro ainda permanecem no local. Como vocês podem ver, naquele carro preto no vidro de trás tem uma marca de tiro. O carro estava estacionado no momento em que o paredão acontecia aqui perto da Rua 20, na Estrada do Lobato, no Alto do Cabrito. A festa acontecia na madrugada de domingo. A informação é de que homens chegaram em uma Hilux branca atirando em pessoas que estavam na rua. 7 pessoas foram atingidas, 2 homens morreram e outras 5 pessoas foram socorridas para unidades de saúde da região. Ainda tem marca de sangue aqui no chão, muita confusão no momento em que esses homens chegaram atirando. A gente imagina que estava acontecendo um paredão aqui perto da Rua 20. Olha lá, outra marca de tiro nesse carro que também estava estacionado no local. Muita confusão, muito tumulto. A gente imagina no momento em que essas pessoas foram baleadas. Aqui nesse largo a gente vê mais marcas de sangue, uma outra marca de tiro e muitas manchas de sangue ainda permanecem no chão. Esses 2 homens não resistiram aos ferimentos, outras 5 pessoas foram socorridas para unidades de saúde. A 14ª Companhia Independente de Polícia Militar esteve aqui no local, foi acionada e veio aqui até a Estrada do Lobato após essa ocorrência que aconteceu na madrugada de domingo. Eu tentei apurar informações e descobri que esses 2 homens que morreram não moravam exatamente aqui nessa região. Moravam perto, mas não eram moradores aqui dessa região, perto da Rua 20, onde aconteceu esse tiroteio. O paredão estava bem aqui onde vocês estão vendo, no meio da rua, muita gente espalhada, e foi aí por volta da meia-noite que esses homens chegaram numa Hilux branca atirando muitos tiros, muitos disparos, atingindo esses carros que estavam estacionados na via e também 7 pessoas. Informação de que houve muito tumulto, correria, gritaria. Em vídeos que foram registrados por moradores, a gente consegue ver o momento com algumas pessoas ainda caídas no solo. Ao longo de toda essa via, a gente está vendo aqui, ó, marcas de tiro, muitas marcas de tiro e manchas de sangue também pelo chão. Como vocês podem ver, a gente vai caminhando aqui perto da Rua 20, na Estrada do Lobato. Outra parede aqui a gente consegue ver com mais marcas de tiro, muita correria, né? Nesse momento, a gente imagina, o senhor estava dormindo. Não, era deitado. Aí que foi as horas aí. Muitos tiros, consegue dizer quantos tiros? Eu não sei não. Tem muito tiro aí. Todo mundo muito assustado, correria. É, correria mesmo. É isso, a informação de que muita correria, pessoas assustadas e estava acontecendo um paredão aí no meio da rua quando essas 7 pessoas foram baleadas. Mais manchas de sangue aqui pelo chão, muitas marcas de tiro ainda aqui na Estrada do Lobato. Chamou a atenção da nossa equipe de reportagem, meu cinegrafista Ramis de Fã, viu ali, ó, localizou uma câmera de segurança nesse estabelecimento comercial onde funciona um mercadinho. É bem perto de onde tudo aconteceu, de onde essas pessoas foram baleadas, onde estava acontecendo essa festa paredão aqui na Estrada do Lobato. A gente imagina, então, que essas imagens vão ser analisadas pela Polícia Civil para ajudar a elucidar aí, a entender a motivação e a autoria desse crime. Pronto, é isso aí, ó. Essa câmera de segurança, a imagem desse equipamento, pode então ajudar a polícia a desvendar esse caso. Quem estava dentro dessa Hilux? A quem pertence esse veículo? São perguntas que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui da Bahia está realizando agora e tentando encontrar essas respostas.
Porque veja só, como eu falei, houve o sepultamento de um dos jovens, tá? O Alex. E aí o Aleph também foi sepultado. A Lara, inclusive, acompanhou um desses sepultamentos. Mas aí o que acontece? A família de um dos jovens já disse o seguinte, foi a família do Alex. Alex não tinha nada a ver com a criminalidade, não. Ei, a família dele disse que ele era inocente e que estava ali no local. E que aí traficantes da região, a informação que a polícia investiu, inclusive é essa, passaram ali onde estava tendo a festa tipo paredão. O Alex estaria passando pela rua e foi atingido por um dos disparos de arma de fogo. O fato é que depois desse crime, depois dessas mortes, a gente está vendo aí, olha o disparo onde atingiu, ó. Se tem alguém do outro lado dessa porta aí, também é atingido, né? Também é atingida. E aí o que acontece? Depois dessa ocorrência, a polícia entrou com tudo no Alto do Cabrito, na tentativa de localizar esses criminosos. Os autores, então, desse ataque a tiros... Gente, isso é terrorismo. Vai me dizer que a gente não está vivendo terrorismo em Salvador? Como é que você está em uma via pública, por mais que essa festa tipo paredão, a gente diga aqui, que na maioria das vezes esse tipo de festa seja, então, divulgada, incentivada pelo tráfico de drogas, e aí eu não estou dizendo que essa em questão tenha sido... Por mais que a gente diga isso, como é que você está em via pública, passa o carro, uma Hilux, um carro de luxo, começa a atirar em todo mundo? Vai me dizer que não é terrorismo? Vai me dizer que a gente aqui em Salvador não está vivendo terrorismo? Vai me dizer, então, que nesse Brasil fuleiro que é a nossa justiça, a gente não está mexendo aí da bandidagem pra cima de mim? Aí o que a polícia fez? Entrou no Alto do Cabrito para reforçar, então, esse policiamento e colocar... quente em cima da bandidagem. A reportagem aí é de Marcos Henrique. Acompanhe. Madrugada de terror na estrada de Campinas, no Lobato. 2 jovens foram mortos, Alex e Aleph, de 19 anos. E 9 pessoas foram baleadas, de acordo com a Polícia Civil, através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga esse caso. De acordo com informações, 2 veículos passaram em frente a essa festa de tipo paredão, na madrugada deste domingo. Homens saíram armados e atiraram em direção às pessoas que estavam nessa festa de tipo paredão. A informação que circula no bairro é que após a morte de um traficante morto pelo bonde do maluco há 1 ano atrás, a turma do cangaço fez esse ataque criminoso na madrugada deste domingo. A informação que chega é que os jovens estavam frente a esse depósito, bebendo, curtindo na festa de tipo paredão, quando 2 veículos, a bordo de diversos homens, saíram armados e atiraram em direção a 9 pessoas que foram socorridas, seguem internadas, e 2 jovens que morreram no local, Aleph e Alex, de 19 anos. A comunidade está assustada, a família pede justiça, mas ninguém sabe quem são esses homens. Quem é Alex? A turma do cangaço, que durante a madrugada deste domingo passou pela estrada de Campinas e baleou 9 pessoas e 2 jovens foram mortos. Os 2 jovens não têm envolvimento com a criminalidade e nenhuma das pessoas que foram baleadas durante esse ataque também não tem envolvimento e não tem uma ficha suja pela Polícia Civil. Após esse ocorrido, Luciano, a gente pode mostrar ali o policiamento reforçado através da 14ª Companhia, que segue realizando um policiamento ostensivo, rondas na localidade para poder encontrar pessoas ligadas a esse ataque criminoso. Mas a gente sabe, a comunidade fica preocupada, pois esse é o grande questionamento. Quem é a turma do cangaço? Quem são esses homens que chegaram durante a madrugada atirando nessa festa de tipo paredão, resultando em 2 jovens mortos, Alex e Aleph, de 19 anos, e 9 pessoas baleadas. Uma festa de tipo paredão que infelizmente terminou
em um final triste. O policiamento segue reforçado através da 14ª Companhia, que realiza um policiamento ostensivo, realizando rondas aqui nessa região, do Alto do Cabrito ou da Estrada de Campinas. E a gente vê essa viatura que está posicionada, com a saída dessa viatura vem outra para poder manter a localidade segura no trabalho que já é realizado constantemente pela Polícia Militar. A gente vê ali 3 policiais, Luciano, que estão posicionados, estão realizando rondas na localidade e monitorando, porque o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já iniciou as investigações para saber quem foram esses homens. E com isso, a polícia segue intensificando o policiamento, porque de acordo com moradores, eles temem pelo novo ataque durante a madrugada. Mas a polícia segue realizando rondas na localidade, mantendo o policiamento que já é realizado e também, caso localize esses criminosos ou chegue informação via SICOM, os policiais realizam abordagem. Caso encontrem armas com suspeita do ataque que foi realizado na madrugada deste domingo, é feita um encaminhamento para a delegacia através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que já está investigando o caso para levantar as primeiras informações sobre o inquérito. E a nossa equipe segue acompanhando o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e, mais precisamente, aqui na Estrada de Campinas, a viatura da Polícia Militar, que está realizando rondas na localidade para trazer a paz para a comunidade. É isso, Marquinhos. Valeu aí pelas informações. Agora, ó, eu aposto com qualquer um R$100 de uma cocada aqui, que ao longo dessa semana aí, a gente vai ter desdobramento disso. Vocês não acreditam não em mim? Acreditam não? Hã? Hein? Acredita não? Você vai ver se não vai ter desdobramento. Sabe por quê? A polícia está dentro da comunidade. O tráfico de drogas vai parar. Então o marginal vai se ver aí doidinho, vai querer trocar tiros com a polícia, vai levar pior e na sequência a gente vai ver o quê? É ônibus queimado, é mulher chorando dizendo que era inocente, aquela coisa que a gente já sabe, né? Porque quando um policial morre, né, a gente não vê protesto sendo realizado, a gente não vê ninguém tocando pneu, fogo em pneu no meio da rua. Você vê? Nunca vi. Nunca vi. Mas quando acontece o tipo de coisa como essa aí, ó, tá vendo? Quando acontece um tipo de coisa que marginal é baleado durante operações da polícia, aí vai pra porta de delegacia, queimar pneu e fica naquela coisa, chama a imprensa, porque era inocente. Quando vai puxar a ficha criminal, tô dizendo que a polícia tem que fazer justiça com as próprias mãos não, tá? Agora, deixa eu sair aqui um pouquinho desse assunto, gente, porque, ó, Aratu 24 Horas é um programa que é feito para você que está em casa, tá bom? Esse programa aqui, esse projeto aqui, ele só vai dar certo se você aí de casa estiver com a gente aqui, ó, de mãos dadas. E a força da TV Aratu é tão grande que a nossa estreia foi ontem e a gente já recebeu uma ligação de um telespectador fazendo aí um apelo, gente. É um morador lá do Largo do Tanque, que procurou então a nossa equipe de reportagem para fazer um apelo aí em relação ao INSS. O benefício dele, que ele recebia desde os 8 anos de idade, teria sido cortado sem nenhuma justificativa e a gente pediu então para que o nosso Diego, nosso grande Diego, repórter de coração grande, fosse então ouvir esse morador lá do Largo do Tanque. Acompanhe a reportagem. Pois é, Alex, eu estou aqui ao lado de Márcio Santos, de 32 anos. Ele é morador do bairro Largo do Tanque. Ele está sem receber o auxílio há 4 meses e por isso ele está com o aluguel dele atrasado. Ele procurou aqui a TV Aratu, a equipe do Aratu 24 Horas, para fazer essa denúncia e tentar resgatar esse benefício que está atrasado há 4 meses, não é isso mesmo, meu amigo? Correto, correto. O senhor é deficiente visual, tem direito a esse benefício. Qual é o nome desse benefício? É auxílio de prestação continuada para pessoas com deficiência visual, conhecido como BPC. E você recebe através do INSS? Isso. O que é que o INSS diz em relação a isso, esse atraso desse benefício? Toda vez que eu vou lá ou ligo para lá, eles dizem que está em análise, que dessa análise não sai. Mas que análise é essa? Todo ano acontece isso? Há quanto tempo você recebe esse benefício? É a primeira vez que isso acontece? Eu recebo esse benefício desde os 8 anos de idade. Eu me aposentei em 1999, entendeu? E eu já fiz o recadastramento único. E até agora eu ligo, vou lá, busco informações e fala que está em análise, dessa análise não sai.
até agora. Mas que análise é essa? Eles explicam para o senhor que análise é essa? Por exemplo, olha, precisa fazer um recadastramento, você precisa passar por um médico. Alguma coisa, o INSS, eles falam alguma coisa para você? Não, eles não falam nada, só fala isso, que está em análise. Eu já fui lá, já apresentei laudo médico e tudo, entendeu? E até agora só falam isso, está em análise. O senhor não tem família, mora sozinho, mora de aluguel, está passando por uma situação muito difícil por conta desse atraso, é isso mesmo? Isso, eu estou passando por uma situação muito difícil, já estou quase indo para os ônibus pedir ajuda, entendeu? Não sei mais o que fazer. O que é que o proprietário do imóvel fala para o senhor? O proprietário do imóvel, até o momento, ele está sendo gentil comigo, porque ela tá vendo a minha situação, entendeu? E tá me segurando aí até agora, mas quer o dinheiro dela. Né? Qual é a agência que atende o senhor especificamente? A minha agência é Bradesco. A agência do INSS que eu me refiro? Ah, do Bonfim. Do Bonfim. E lá o senhor não consegue nenhum tipo de informação, não tem como pedir nenhum tipo de celeridade no caso? Não. Ok, meu amigo, obrigado por suas informações. Pois é, Alex, a gente pede aí para o INSS em relação à agência do Bonfim para dar uma maior celeridade, porque a gente está vendo aqui nitidamente que ele está precisando. São 4 meses de atraso aí em relação a esse benefício para uma pessoa que tem deficiência visual, que vive desse benefício e está com 4 meses de aluguel atrasado. Além desse aluguel, outras coisas também, muita conta atrasada, até está difícil, Alex, também, para ele conseguir se alimentar. Então, bora pedir essa força aí, essa celeridade para pagar esses 4 benefícios que estão atrasados aqui do Márcio Santos. Alex. Minha Bahia, seu Márcio, o que você de casa acha? Será que o pernambucano tem uma boa notícia? Será que a força aqui da TV Aratu, a gente conseguiu uma resposta? Pois bem, a gente procurou o INSS, viu, seu Marcos, que informou que o benefício do senhor já está ativo e que ele pode aí, o senhor pode consultar a data do pagamento pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. Disse ainda para eu falar para o senhor que a suspensão do pagamento teria acontecido por conta da atualização do INSS, mas o benefício já foi então reativado e já foi feito, inclusive, o cálculo dos pagamentos em atraso. Ó que notícia boa eu estou trazendo para o senhor. Então, assim, se nada disso aconteceu, porque eu estou confiando também no INSS, se nada disso acontecer, o senhor vai pegar seu telefone, vai pedir ajuda de alguém aí e vai ligar para a nossa redação, tá bom? Bota o WhatsApp na tela aí. Você liga então para o nosso Aratu 24 horas, porque eu quero saber se de fato o seu auxílio foi ativado, tá bom? Mas essa é a resposta então que eu tenho para o senhor, tá certo? Grande abraço. Rapaz, que imagem forte aí, viu? Cadê a imagem pro pessoal de casa? Esse camarada, ele bateu em uma placa de sinalização e foi arremessado aí em uma região de vegetação. Isso foi lá na beira da rodovia, em Santo Amaro. As pessoas que estavam passando pela região registraram, viu? A motocicleta dele, ó. Tem áudio, vídeo? Tem áudio? A gente percebe... Rapaz, ó a vegetação como ficou, gente. Ele vinha em alta velocidade aí, né? Tem áudio? Já veio. Bebo aqui, ó, entrou na entrada de Santo Amaro aqui, ó, arrancou, foi... Esse bicho nasceu de novo agora, bicho. Ele arrancou o pau, velho. Embriagado. O rapaz tá dizendo que ele tá bicado aí, viu? O rapaz tá dizendo que ele tá bicado. A gente não dá pra identificar pelas imagens aí, até porque ele deve estar atordoado com a pancada que foi ali, viu? Ele literalmente nasceu de novo aí, ó lá. A gente percebe, inclusive, que ele está se arrastando. E se de fato foi isso que aconteceu, se ele tomou uma e pegou uma motocicleta, eu já faço um alerta aqui, tá? Isso é crime, tá bom? Infração de trânsito aí, ó. Não essa imagem específica, porque o camarada que disse que ele tinha tomado uma. Eu tô alertando você aí, você que tá me assistindo, que toma uma e pega o veículo para sair na estrada. Se ligue, viu? Ó, falando nisso, bora falar de trânsito, tá? A Rua dos Perdões, no bairro de Santo Antônio, ali além do Carmo, aqui em Salvador, foi liberada para o tráfego
após a interdição provocada pelo desabamento aí de parte de um casarão histórico que pegou fogo em fevereiro, gente. A estrutura foi liberada para o tráfego, né? A estrutura, ela apresentava ali risco iminente de novos colapsos. Obrigado, viu, Marquinhos? Marquinhos me corrigiu na hora. E precisou ser, inclusive, parcialmente demolida essa estrutura, viu? Com a autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Segundo a Defesa Civil de Salvador, gente, a Codesal, a liberação da via ocorreu após a ação conjunta com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a SEDUR, responsável pela demolição das partes comprometidas. A operação contou ainda com o apoio da Transalvador, da Limpurb e também da Coelba, que atuou na reenergização da área, além da Secretaria de Manutenção que realizou aí o fechamento de acessos ao casarão. Foi muita secretaria que participou. Tanto de secretaria que a produção botou aqui para eu ler. Mas veja, após a conclusão aí dos trabalhos no local, o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, o Sóstenes Macedo, ele disse que edificações históricas como essa vão continuar sendo monitoradas. Vamos ver. SEDUR já realizou a operação, agradecer aqui a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o secretário João Xavier, de igual modo aos parceiros da Limpurb, que já estiveram aqui e estão retornando constantemente. A gente vai continuar trabalhando nessa perspectiva da segurança, da prevenção, para afastar o risco de nossa população. São centenas, milhares de edificações que nós monitoramos com o Projeto Casarões constantemente. Essa área aqui também ela é muito bem atendida por nossas equipes que vistoriam constantemente e é claro que o nosso trabalho vai ser continuado. A nossa perspectiva, o nosso trabalho, a nossa missão é preservar vidas. Sóstenes, importante o trabalho de vocês aí, porque essa é a via que passa, uma das, né? Que passa ali o desfile do 2 de julho, né? Desfile do 2 de julho que vai ser amanhã, quarta-feira. Agora, ó, vê só. Eu já tô com o Rafael Dantas aqui no estúdio, que é historiador. Rafael, bom dia para você. Obrigado pela sua participação. Deixa eu apertar a sua mão. Bom dia. Você sabe que eu sou nordestino, então eu tenho que ter contato. Agora, também. Me diga uma coisa. Por que o 2 de julho é uma data tão importante para a Bahia? Não só para o Brasil, mas para a Bahia. A gente percebe que é uma data que, de fato, os baianos abraçam. Por quê? Mexe no imaginário. Está ligado a exatamente o que em relação à nossa história? Explica pra gente. Perfeito. Primeiro que é uma alegria conversar com vocês, estar aqui novamente. E você já começou bem destacando essa questão da importância do Nordeste nesse processo. Ou como na época era conhecida as províncias do Norte, né? O 2 de julho vai se destacar especialmente ao lado de outros eventos importantes nesse processo por conta do protagonismo popular, da participação de diversos agentes nesse processo. Diferente do 7 de setembro, onde tivemos um protagonismo muito voltado às figuras das elites políticas, né, daquele contexto, o próprio Pedro I, José Bonifácio, entre outros, no contexto da Bahia, quem participou, quem assumiu o protagonismo de tudo isso, foram as pessoas simples. Foram muitas pessoas que, por exemplo, nunca pegaram em armas. Os encorados de Pedrão, por exemplo, saindo lá dos caminhos do sertão para vir lutar no recôncavo da Bahia. E aqui temos uma imagem de um selo comemorativo dos anos 50, mostrando o protagonismo das mulheres nesse processo, como, por exemplo, Maria Quitéria, né? E ao lado dela, outras tantas personagens, mulheres, que, lembrando, no século XIX, assumiam uma posição naquela sociedade muito diferente de hoje. Se hoje temos uma inserção, um envolvimento feminino, né, nessas lutas, em diversas questões do cotidiano, naquele período era muito diferente. Então, imagina uma mulher lutar naquele período, inclusive sair como heroína e ser reconhecida naquela época. Então, a sua pergunta destaca, antes de qualquer outra coisa, esse grande envolvimento, essa participação dos baianos, atrelada a esses caminhos que vão ajudar no redesenho do Brasil no contexto do século XIX. O 2 de julho de 1823 não é somente uma data importante para o contexto baiano, mas antes de qualquer outra coisa, para a própria formação do Brasil naquele período. Então é esse o motivo principal, um enredo que faz a gente sempre destacar todo ano esse importante evento. Agora, Rafael, tem um outro processo muito importante ao longo dessa celebração, né, da data 2 de julho, porque não é só a data, né? O baiano ele acaba comemorando
toda a semana, né? Essa Exato. semana aí que está em volta do dia 2 de julho, a gente está vendo inclusive aqui o selo que você acabou de falar, essa gravura, né, que representa muito bem essa parte da nossa história. Olha que imagem belíssima, gente. Aqui é um trabalho muito bacana do Parreiras, o anterior e esse do Prisciliano Silva. São imagens, pinturas que foram confeccionadas no contexto do século XX, já nos anos 20, nos anos 30, retratando eventos que aconteceram no século XIX. Essa daqui, por exemplo, marca um dos momentos mais importantes, que é justamente da data, o 2 de julho de 1823. Então temos a entrada do Exército Pacificador, no que hoje conhecemos como a região da Lapinha, Soledade. Então aqui temos o Lima e Silva, temos a representação de algumas mulheres que participaram nesse processo, a participação das pessoas deixando para trás esse passado, que não está mais com os portugueses, e dando a luz para esse novo momento em que a Bahia, em que o Brasil estão independentes. Esse arco que foi feito naquele contexto, onde passa aqui, né, os combatentes, naquele momento foi confeccionado pelas religiosas do Convento da Soledade. Então, olha como uma coisa está linkada com a outra, né? A passagem, o cortejo que hoje nós, né, de uma forma muito efusiva, bonita, comemoramos, lembramos, dialoga diretamente com a entrada do Exército Pacificador em 2 de julho de 1823. Batalha de Pirajá, que acontece em novembro, é muito curiosa. Isso é muito interessante, porque na escola, né, todo mundo vai lembrar, para os jovens que estão nos assistindo, né, ensino médio ou em outros momentos, do 7 de setembro. Pedro I no cavalo, às margens do Rio do Ipiranga, aquela imagem apoteótica feita pelo Pedro Américo e o momento seguinte. 7 de setembro de 22 não foi o fim da independência. Em 22 de novembro tivemos a Batalha de Pirajá. Então isso mostra a importância, né, desses eventos. Rafael, o que eu quero falar com você é sobre o fogo simbólico, porque como eu estava falando, né, acaba que se é comemorado aí a semana inteira, né? A semana inteira de celebração. E a gente teve, inclusive, o início, né, da cerimônia do fogo simbólico, que começa em Cachoeira, vem em direção então aqui a Salvador. Eu quero convidar você e ao nosso público que está em casa, porque como parte dessas celebrações aí ao 2 de julho, festa de confirmação da independência do Brasil na Bahia, na segunda aconteceu a tradicional então saída do fogo simbólico das cidades de Cachoeira e também de Mata de São João em direção a Pirajá aqui em Salvador. Em um percurso, gente, que simboliza a chamada ou a chegada aí da liberdade. A chama da liberdade, literalmente. É o que a gente vai acompanhar, então, nessa reportagem especial. Rodou. Há mais de 30 anos, é seu Zé de Zusa quem inicia a saída do fogo simbólico em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Aos 83 anos, ele fala do orgulho de fazer parte dessa história. Eu amo isso aí como quando seja a minha família, minha própria família. Tenho orgulho de dizer que sou brasileiro, sou cachoeirano e sou baiano. Né? Essa vai ser a primeira vez de Gileides, que já treina com o grupo de atletismo há 1 ano. Durante a semana toda e o grupo amei. Vou fazer 1 ano no grupo Papalégua do Recôncavo. A cerimônia do fogo simbólico tem início com uma missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, onde a pira é acesa para em seguida ser conduzida em direção a Salvador. A prefeita de Cachoeira também faz questão de participar desse momento emblemático. Cachoeira tem esse compromisso de manter essa chama viva, de levar até a cidade de Salbara, entregar a Salbara e percorrer também nos outros municípios até o 2 de julho, onde finalizamos todo esse processo de atividades cívicas em homenagem, em alusão ao grandioso 2 de julho de 1823. O orgulho dos cachoeiranos não é à toa. O historiador explica. No dia 25 de junho de 1822, houve um enfrentamento, uma batalha que durou 3 dias, onde cachoeiranos e sanfelistas, de maneira muito heróica, conseguiram uma vitória muito importante contra a canhoneira enviada pelo Madeira de Melo para o Rio Paraguaçu, simbolizando a primeira vitória de baianos e brasileiros contra o jugo português. Daqui de Cachoeira, o grupo de atletas segue em direção a Salvador, passando por diversas cidades, como Salbara, Santo Amaro,
Claro, São Francisco do Conde, Candeias e Simões Filho, até chegar a Pirajá. O percurso é o mesmo que levou os baianos à vitória no 2 de julho. As vilas e freguesias que foram aderindo a esse movimento são os locais por onde passa um fogo simbólico. Algumas, por exemplo, não eram nem vilas à época, como, por exemplo, Salbara, que teve um papel muito importante, principalmente quando a gente cita as caretas do Mingau, que mostra também a presença feminina, entre outros momentos, né? Maria Quitéria, Maria Filipa, Santo Amaro também, o fogo simbólico passa, São Francisco do Conde, e hoje é um movimento muito forte. As pesquisas têm demonstrado o quão é grande a independência do Brasil na Bahia. E hoje o litoral norte também tem uma movimentação, porque representa também a participação de todos aqueles locais à época que tiveram e tomaram lugar no conflito que culminou com a vitória dos baianos brasileiros ao 2 de julho de 1823. Na terça-feira, dia 1º de julho, as celebrações da independência do Brasil na Bahia seguem na capital. É muito bonito, né? Toda essa celebração em torno dessa chama. Agora, ô Rafael, me lembra muito a questão da chama olímpica, né? É um espírito muito semelhante, né, nesses dois eventos, não é não? A ideia é manter viva a memória, essa história, levar para as nossas gerações, né, para esse momento, toda essa carga representativa daqueles e daquelas que deram suas vidas no século XIX por um evento tão importante. Evento esse, como mostrou muito bem na reportagem, como falou o historiador, como mostrou Lorena, como a gente está conversando agora, que fala não só sobre a Bahia, fala sobre o nosso país, fala sobre o nosso povo, né? Então, por isso que é tão importante a gente lembrar sempre esse 2 de julho, que nos enche de alegria, que emociona o Senhor do início da reportagem, da matéria. Rafael Dantas, obrigado, viu, por todo o seu ensinamento aqui na edição de hoje do Aratu 24 Horas. Um abraço. Portas estão abertas, quando quiser voltar é só falar, tá bom? Perfeito. Gente, vem aqui comigo. Já avistaram elas por aí? Não? Sabe do que eu tô falando? Vou dar uma dica. Se você assistiu já botou na tela, Temporada das Baleias Jubarte, aqui na Bahia, tá? E as primeiras aparições já foram então registradas pelo projeto Baleia Jubarte, na praia do Rio Vermelho, aqui em Salvador. E durante a travessia Salvador, Morro de São Paulo, tá bom? Na temporada aí de 2024, 1.012 baleias foram avistadas só no ponto fixo do projeto montado no Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra, que é um museu, inclusive, lindíssimo, belíssimo. A temporada de observação de baleia jubarte na Bahia ocorre principalmente entre julho e outubro, com um pico de atividade geralmente em agosto. Elas costumam migrar, gente, para as águas quentes da costa baiana para a reprodução e também a amamentação de seus filhotes. Imagem belíssima, não é não? Meu sonho, inclusive, ver uma, tá? Vamos falar agora de solidariedade. Campanha aí, uma campanha que arrecada agasalhos para distribuir às pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentar o frio. Marcos Henrique foi em um dos pontos de coleta e traz mais informações pra gente. Vai lá, Marquinhos. Alex, vamos falar de solidariedade. Estamos aqui em uma das estações de metrô e também de transbordo, aqui na Estação Lapa, uma das mais movimentadas para falar de solidariedade. Luciano vai mostrar aqui agora esse local que para ser depositada a campanha da Agasalho, que leva como tema o amor aquece, e a gente já vê o garotinho aqui fazendo sua solidariedade e a importância de doar para quem mais precisa. É sim. É muito bom? É. Pois é, qual é o seu nome? Felipe. Muito obrigado, viu, Felipe? Para falar mais detalhes sobre essa campanha, vamos conversar com o secretário da CEINFRA, Luiz Carlos, para falar um momento importante que nossa capital baiana vive em unir forças para poder ajudar com um agasalho para quem mais precisa. É verdade. Eu quero aqui convocar toda a população soteropolitana, todos os baianos que amam o seu próximo e que quer dar a sua contribuição. Esse é o momento. A gente sabe que o frio dói, como a campanha mesmo diz, o mote da campanha diz, mas o amor aquece. Todo mundo tem em casa uma peça de roupa que não serve porque ela ganhou uns quilinhos a mais ou perdeu alguns quilinhos. A criança cresceu, por exemplo,
E ela fica, às vezes, com essa roupa que está em boas condições, sem ter nenhuma utilidade. Esse é o momento dela fazer essa varredura no guarda-roupa, no seu armário, de ver quais são as peças que são úteis para o seu próximo. É importante serem peças limpas, não podem ser rasgadas, manchadas, sujas. É importante você doar aquilo que você usaria. Não está usando ou porque não serve, por questões que eu já falei, mas esse é o momento de você trazer a sua solidariedade, o seu amor em forma de um donativo, em forma de uma doação. Luiz Carlos, a gente sabe hoje aqui, está vendo aqui na manhã dessa terça-feira, a movimentação intensa das pessoas que vieram para aqui para fazer essa doação. A doação vai até o final do dia dessa terça-feira, mas em outros pontos de Salvador, como a Prefeitura de Salvador, na CEINFRA, na CODESAL, na SEMAN e na DESAL, vai até o dia 4 de julho. Perfeito. Aqui na Estação da Lapa, até hoje, até às 17 horas, a gente tem esse ponto aqui estratégico, porque as pessoas não precisam mudar a sua rotina, elas podem vir e na transição aqui deixar a sua doação, mas nós temos outros pontos que vão até o dia 4, que é a sede da Prefeitura, a CEINFRA, que fica na Rua da Bélgica, na DESAL, na BR-324, na CODESAL, que fica na Bonocô, e também na sede da Prefeitura. Então são esses pontos que ficam até o dia 4. É importante que a pessoa também participe, seja um agente transformador, um síndico de prédio ou não, alguém que mora num condomínio, se colocar como um elo entre a campanha e aquela comunidade, numa comunidade que tem alguém que queira participar, bater de porta em porta. Se tiver uma quantidade grande e a pessoa não conseguir trazer, liga para a gente vai buscar. O importante é demonstrar esse amor, essa solidariedade para com o próximo. Para quem está em casa acompanhando na manhã dessa terça-feira, você como secretário de uma pasta CEINFRA, participar de um movimento como esse para aquecer vidas em pessoas que mais precisam, qual é esse prazer no dia a dia? Pois é, isso eu já faço há 30 anos, né? Um trabalho social. A gente mantém algumas ONGs em Salvador, a exemplo da Casa da Juventude, do Tangará, são instituições que mantêm um trabalho contínuo de cursos, de preparação para as pessoas para o mercado de trabalho. E então isso já está na veia. Quando eu levei a proposta para o prefeito Bruno, ele de imediato topou, né? E estamos fazendo, essa é a terceira edição. Então parece que não tem a ver, mas solidariedade não tem pasta específica, é mesmo um ato de amor ao próximo. Secretário, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Luciano, para finalizar, vamos mostrar como já está esse depósito aqui na Estação Lapa, já lotado. Isso mostra a solidariedade e a campanha do povo baiano, do soteropolitano, para contribuir para quem mais precisa nesse momento de frio. Como diz a própria campanha, o amor aquece. Com as imagens de Luciano Lima e reportagem de Marcos Henrique, eu volto contigo no estúdio, Alex. Campanha muito bonita, viu? Obrigado, Marquinhos. Atenção, Zefinha, presta atenção aqui no Pernambucano. A partir de quinta-feira, as famílias classificadas como baixa renda, inscritas no CAD Único, passam a ter gratuidade no consumo nas contas de energia de até 80 kWh, tá bom? Os novos critérios beneficiam aí as famílias de menores renda e consumo. Antes da mudança, um cliente que consumia 80 kW pagava aí, em média R$ 30,73. Caso a conta de energia não esteja no nome da pessoa que se enquadra nos critérios, basta solicitar então a inclusão da tarifa social nos canais de atendimento da Neoenergia. Informa os dados aí pessoais e do imóvel que reside, CPF, documento de identificação oficial com foto, para que você tenha então direito a esse benefício, tá? Gente, assunto sério agora, tá bom? Foi enterrado na tarde dessa segunda-feira, lá no cemitério Quinta dos Lázaros, o corpo de Tauane Fonseca, de 24 anos. Ela morreu após tentar defender o marido de um ataque a tiros. Lícia Fontinelli acompanhou essa despedida jovem. Acompanhe as imagens aí. Olha aí, você está vendo? A dor de uma família que perdeu, então, um ente querido para a violência aqui em Salvador.
A gente está vendo aí as imagens que foi feita por Lícia Fontinelli e pela equipe de reportagem dela. É uma dor muito grande, então, para todas essas pessoas. E a gente deixa aqui, obviamente, o nosso abraço a toda a família. Ela que morreu, então, ao tentar defender o marido de um ataque a tiros. Olha aí, a jovem. Isso aconteceu em Camaçari, tá, gente? Foi morta, inclusive, na frente dos 2 filhos gêmeos aí, tá? Um crime brutal que presenciou aí, as crianças presenciaram, então, a mãe sendo morta e o marido dela, né, que está internado, inclusive, em estado grave. Então, mais uma vez, a gente deseja aqui bastante força ao pai, à mãe, aos filhos, né, e que o marido dela possa, então, se recuperar. E a Polícia Civil aqui do estado da Bahia dá uma resposta o mais rápido possível, então, para a família. 15 dias apenas, viu, que estava morando na residência onde isso aconteceu, tá bom? Ó, a gente volta a falar aqui do caso do homem que caiu no metrô neste domingo. O quadro do trabalhador da Limpurb, identificado aí como José Cosme, de 34 anos, é considerado estável. Segundo a companhia, o agente de limpeza, que atua há 5 anos e 6 meses em uma empresa prestadora de serviço ali, a vítima está recebendo, inclusive, todo o auxílio, tá? Agora, esse vídeo, olha aí ó, o que ele estava fazendo, gente. Ele pulou na linha do metrô. Tem juízo, tem? Não tem juízo. Aí acabou acontecendo o quê? Cadê a imagem dele lá, preso entre a plataforma e o trem? Essa imagem foi divulgada, então, pela CCR, porque quando se divulga, então, a imagem dele preso entre o trem e a plataforma, pensa o seguinte, né? Que a CCR cometeu algum erro ou que o maquinista cometeu algum erro e prejudicou um cliente. Mas não, ó lá, ele que pulou. Mas tem uma coisa também, viu? Tem uma coisa também, CCR. Eu não vou aliviar para vocês, não. Cadê a segurança? Cadê a segurança? Não tinha nenhum agente aí para ver que esse cara tinha pulado na linha férrea? Porque, veja só, na minha cabeça deveria ser o seguinte: se tem alguma coisa na linha que não seja o metrô, o funcionamento tem que parar imediatamente, porque coloca em risco a vida das pessoas, ou não é? E aí, ó, a gente recebeu também a imagem aí de outros acidentes, porque esse não foi o primeiro, viu? Beleza que ele tá errado aí, mas a gente vê aqui, ó, outro acidente, inclusive, em uma das estações. É uma idosa, é? Oh, meu Deus. Ó lá, caiu, gente. Caiu, ó. Ela desequilibrou no momento. Oh, meu Deus, ó lá. Ó lá. Ó lá, a gente tem uma outra imagem também de um outro acidente. A pessoa vem... Ah, tá no celular, é? Tá no celular. É o bendito do celular. Ó aí. Abre a tela pra ver. Ó. Ó lá. E foi. Tá falando, caiu. Tá vendo você? Esse celular, gente, a gente tem que ter cuidado, viu? A gente tem que ter cuidado com ele. Meu Deus do céu, eu espero que não tenha se machucado aí, viu? Porque a pancada foi forte no trilho. A imagem muito forte. Então, preste atenção, então, quando você for, inclusive, utilizar o ramal aqui em Salvador, tá? Quero reforçar aqui também que é preciso ter muita atenção. Temos esses flagrantes aí, então é preciso ter muita atenção no momento que for usar o metrô. E agora, um recado das Telhas Simonassi. Tudo começa aqui, na jazida própria, com argila especial e de tonalidade única. O laboratório tem um controle rígido de qualidade, top of mind e o melhor, sustentável, com selo verde. A produção não para. A Simonassi entende que fazer a diferença para os seus clientes e colaboradores é prioridade. O final de tudo é aqui, com os distribuidores, os lojistas, cada produto com a sua peculiaridade. Simonassi Nordeste, qualidade acima de tudo.
Muito bem, bora falar agora sobre política. O Aratu 24 Horas, a gente patina aqui por todas as editorias. E eu quero falar agora, porque Lula, gente, ele está preparando aí um pronunciamento na TV aberta sobre o escândalo do INSS. A ideia é que Lula reforce no pronunciamento o discurso de que atuou para combater o esquema de fraudes do INSS e que o governo dele também foi responsável aí por ressarcir os aposentados. Esse, então, o assunto para o nosso comentarista político, o João Tran. João, bom dia. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham. Pois é, o escândalo do INSS já acompanha o governo há algum tempo. Desde abril, investigação policial da Polícia Federal foi instaurada. E até agora, julho, o governo só está sendo fritado. O pronunciamento de Lula, então, entra no radar. Uma possibilidade assim, Alex e todos os que acompanham, de acalmar os ânimos, em especial de colocar o radar da questão da fraude do INSS na gestão Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que desde 2019, as fraudes no INSS já estavam, segundo a Polícia Federal, acontecendo. O governo Lula tenta transferir essa responsabilidade, só que não está dando certo. Segundo a maioria dos brasileiros, em pesquisa feita neste mês, acreditam justamente que o presidente Lula é sim o responsável, a gestão do governo Lula é sim a responsável pela fraude no INSS. E principalmente o pronunciamento entra agora no momento em que a CPMI lá no Congresso Nacional está no radar. Justamente 15 deputados e 15 senadores vão investigar essa fraude agora, dando mais conotação política do que de fato investigativa da Polícia Federal, que é quem faz essa parte. A política entra em cena e o pronunciamento tenta estancar essa crise que está chegando no Congresso Nacional. O presidente Lula justamente vem a público já algumas vezes tentando levar essa força para a bancada do ex-presidente. E a CPMI vem justamente contrário a isso. O governo tenta articular um grupo forte, uma tropa de choque para impedir justamente que essas críticas continuem aumentando. Vamos lembrar, minha gente, que essa CPI já foi lida, já está instaurada, falta apenas as bases definirem quem vai compor estes grupos, justamente que vão estar lá investigando e fazendo parte justamente das audiências. Cabe destacar que a fraude do INSS é muito sensível, principalmente para a bancada de esquerda, para a bancada de Lula, que fala justamente com a população no geral, que fala com o povo. Quando a gente fala de corrupção, sempre afeta um governo, nunca é uma notícia boa um ano antes das eleições. Mas quando a gente fala em corrupção com INSS, aí, minha gente, chega em todo mundo, é beneficiário, é pensionista, é quem está precisando de auxílio-doença. A população mais vulnerável é afetada justamente com a questão dessas fraudes. Os beneficiários, por exemplo, de auxílio-maternidade. Essa notícia foi dessa semana, foi notícia de ontem, segunda-feira. Teve justamente uma ação aqui na Bahia relacionado com fraudes no INSS em questões de auxílio-maternidade. Então, acontece desde muito tempo, continua acontecendo, mesmo depois da fraude grande que aconteceu na gestão começada em 2019 e vindo até a gestão de Lula, que já derrubou inclusive um ministro, o ministro Carlos Lupe da Previdência saiu por conta que ficou insustentável a sua continuidade, e agora também chega inclusive aqui na Bahia, ontem, nessa segunda-feira, em Juazeiro e Sobradinho, ou seja, todos estão reféns e a população mais sensível, o eleitorado de Lula, está justamente em xeque quando se fala neste âmbito da corrupção. Só para fechar todo esse caldo, eu conversei com a professora de Direito Previdenciário, Ana Carla Fracalossi, e ela comentou, olha, sempre houve esse tipo de corrupção. Então, a questão no INSS é estrutural. E por que isso? O INSS chega nos pontos mais longes do nosso país, lá na beirada, em municípios pequenos, como neste caso que eu comentei aqui da Bahia, no auxílio maternidade, todo mundo, quem mais precisa, recebe. E justamente por chegar em tantas pessoas e ter um orçamento tão grande, o INSS é alvo de esquemas de corrupção. Cabe destacar, para fechar, que
O que falta no Instituto é justamente mecanismos melhores de controles. Então, se você pergunta, né, Alex, como você comentou, será que vai ser um pronunciamento que vai estancar essa crise? Olha, na verdade, sabe o que vai estancar? Vai ser um esquema de controle melhor, menos cargos comissionados e mais cargos de justamente pessoas que sejam nomeadas, concursadas, diversos mecanismos de controle que, como eu conversei com a professora de Direito Previdenciário, precisam e faltam ainda nesse importante instituto. Eu volto com você. Obrigado, João. E no próximo bloco a gente vai falar de futebol. Meu amigo Fabrício já tá aqui. Ei, quero saber, cadê Cauli? Cadê Cauli? E que história é essa aí? Que tem uma torcida que aumentou e a outra diminuiu. Tu me conta já já? Polêmica e conto depois no próximo bloco. Chama o intervalo, vai? Vamos pro intervalo. Já já a gente volta com Aratu 24 horas. Vem pra cá. De volta com o seu Aratu 24 horas. Bora falar de esporte? Fabrício já tá aqui. Ô, Fabrício, bom dia. Cadê Cauli, homem? Cadê Cauli? Bom dia pra você oficialmente, Alex Silvestre, amigos do Aratu 24 horas. E aí, cadê o meia tricolor? Bom, Cauli, um dos principais jogadores do elenco, comandado pelo técnico Rogério Ceni, não se reapresentou no último sábado, dia 28, causando um conflito na cabeça do torcedor tricolor. Será que Cauli está sendo negociado pelo Bahia? Será que ele vai para outro clube? A resposta foi do próprio Bahia. Vamos nessa já, no estádio da Educação. Será que ele não vem pro jogo? Cadê o homem? Cadê o homem? É possível. Ué, também. Todo mundo, cadê? Cadê? A gente quer ver o... Aí alguém tem que ter filmado, Juninho. Não é possível. Mas vai descer do ônibus e ninguém vai filmar? Demite o cameraman. Diferente, hein? Diferenciado. Chegou no estilo, Chegou, Cauli vai jogar no Bahia em 2025, aliás, também em 2026, já que o contrato do meia vai até o final do ano que vem. Bom, depois dessa polêmica, o Bahia já esclareceu. Cauli é um atleta muito importante para o elenco do Rogério Ceni. Em 2023 chegou o tricolor, foi fundamental para livrar o Bahia do rebaixamento naquele ano. Fez 10 gols e deu 9 assistências em 2023. No ano passado, mesmo muito criticado, foi fundamental também para a boa campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro. O Cauli, na temporada passada, fez 9 gols e deu 9 assistências. E esse ano, as críticas do torcedor continuam, porque o Cauli tem oscilado em algumas atuações, mas ainda assim os números são muito bons. Em 35 jogos, 4 gols e 4 assistências. O engraçado é que o torcedor que estava criticando o Cauli, Alex, quando viu que ele poderia ir embora, ficou apavorado, desesperado, dizendo: não, o Cauli não pode ir embora. Vai entender cabeça de torcedor, né? Vai Critica, entender. mas também não quer que o cara saia do clube. Agora eu quero entender uma coisa aí também. Que história é essa que a maior torcida aqui da Bahia perdeu público? É isso? Tem uma torcida que ficou menor e a outra maior. Que história é essa, cara? E essa deu polêmica, viu, Alex? Está na tela aqui, segundo o Instituto Atlas Intel, né, que é um instituto conhecido, também participa do nosso processo eleitoral. O Bahia perdeu o torcedor. Perdeu cerca de 0,4% do percentual apontado por eles. Foram mais de 600 cidades pesquisadas. A pesquisa aconteceu entre 20 e 25 do mês de junho e o resultado foi esse. O Bahia, que no ano passado, na mesma pesquisa pela Atlas Intel, apareceu em 12º, na maior quantidade de torcedores no futebol brasileiro, caiu para 13º. A gente vai ver o percentual já já. E o Vitória, que estava em 17º na pesquisa do ano passado, subiu para 15º, né? A torcida do Bahia está meio chateada com essa pesquisa. A gente vai seguindo com a arte na tela para a gente entender um pouco como é que é o ranking brasileiro, né? O Flamengo é o grande líder desse ranking. O Flamengo é o time de maior torcida no futebol nacional, né? Seguido pelo Corinthians. A gente tem outra tela, a gente tem um ranking. A gente tem um ranking completo na sequência aqui da arte para trazer para o nosso telespectador. Agora, Fabrício, enquanto a tela não entra, o que causou? O que pode ter causado isso, cara?
Cara, assim, a pesquisa tem a questão do percentual de erro de 2%, que mudaria completamente esse cenário. É o mesmo percentual utilizado também no processo eleitoral. Mas acho que a linha é muito tênue de diferenças. Por exemplo, aqui, o Bahia tinha 2,8 e por isso estava na frente do Fluminense. Perdeu 0,4, você já perde a posição do Fluminense, já cai para a 12ª colocação. O Vitória estava atrás de Fortaleza e Ceará, mas o Ceará perdeu 0,5, o Fortaleza perdeu 0,7 e o Vitória ganhou 0,1. Equação para que o Vitória ultrapassasse as duas equipes do Ceará. Então, dentro dessa variação, a gente viu uma mudança de percentual, o que não significa que é uma crescente ou que é uma decrescente, né? Pode ser que na pesquisa do ano que vem a gente tenha de volta essas alterações, a volta do Bahia para a 12ª colocação, a volta do Vitória para a 17ª, mas é bom ver os dois clubes baianos entre os 15, né? Top 15 entre os clubes de maior torcida do futebol brasileiro. Parabéns à nação tricolor e parabéns à nação rubro-negra. Ó, a gente tem um outro campeonato muito importante pra gente falar, que é a Copa Mundial de Clubes. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe o que eu quero ver aqui no Aratu 24 Horas e eu conto contigo? Eu quero ver o baba da galera. E aí, cara, vamos botar o baba da galera aqui? Bora botar, né? Futebol amador, manda pra gente aí, viu? Manda pra gente pras nossas redes WhatsApp sociais. na tela. Você tem seu baba? Você tem seu baba? Manda pra gente divulgar aqui. Esses babas de bairro são maravilhosos. Aliás, a gente transmite a Copa Cajazeiras, né? Transmitindo aí nas últimas 4, 5 temporadas. Um sucesso total, inclusive de audiência. Esse ano vai ter uma nova edição ao final do ano. É sempre ali já na reta final do ano. E é um campeonato com muito engajamento. É um campeonato amador, né? Reunindo grandes equipes amadoras do futebol soteropolitano e da região metropolitana. Copa Mundial de Clubes. Ontem teve partida. Rapaz, e o Fluminense ganhou de maneira épica. O Fluminense de Germancano e Hércules, os caras que foram responsáveis pelos gols, venceu a equipe da Inter de Milão pelo placar de 2-0 e avançou para as quartas de final do Mundial de Clubes. O resultado surpreendente, a gente teve um choque de realidade quando o Flamengo acabou tomando 4-2 do Bayern de Munique. O Flamengo parecia ser a equipe mais preparada do Brasil para disputar o Mundial, mas, no entanto, o Fluminense ontem conseguiu um resultado espetacular, 2-0 para cima da Inter de Milão. O Fluminense avança para pegar o Manchester City e o Palmeiras, que venceu o Botafogo, avançou para pegar o Chelsea. Esses dois jogos acontecem na próxima sexta-feira e, claro, a equipe de esportes da Aratu estará ligadinha nisso. A gente está ligado em tudo, viu, Alex? Tanto é que estamos ligados no ex-jogador do Bahia que fez um gol importantíssimo no final de semana. Hugo Rodalega, esse jogador do Bahia, olha o choro do Rodalega. O que acontece, né? Final do Campeonato Colombiano. O Rodalega passou pelo Bahia, teve uma grande passagem, fez 4 gols contra o Fortaleza, que é o próximo adversário do Bahia na Copa do Nordeste. Esse resultado é histórico, 4-2 aqui na Arena. Ele fez 4 gols, é o último jogador do Bahia a marcar 4 gols no mesmo jogo. Ele fez um gol de bicicleta contra o Bragantino, também espetacular. Então ele tá ali no coração do torcedor tricolor. Ele broca. E aos 39 anos, olha o que ele passou. Se machucou durante o jogo, chorou, pediu pra ficar, o treinador queria tirar ele falou que ia ficar de qualquer maneira, ficou. Reta final do jogo. Quem faz o gol do título, Alex? Posta essa foto no teu Instagram. Qual é o teu Instagram? Esse vídeo pra galera ver lá. Ó lá, ó pra isso aí, ó. Ele vai fazer o gol do título. Ele tá mancando. Isso aí é coisa que só o futebol. Fabrício S. Cunha, @hotmail.com. Ó, vem cá, deixa eu dar rapidinho essa notícia Fabrício aqui. S. Cunha. Tu gosta disso aqui, ó. Essa notícia interessa. Ó, o cantor baiano Felipe Scandurras usou as redes sociais, isso é fofoca do Galinho, para refletir aí sobre a sexualidade ou a vida sexual, viu? Segundo o artista, manter relações aí com várias pessoas em pouco tempo lhe dava, Fabrício, uma falsa sensação de poder, mas acabou então causando sofrimento a si mesmo. E aí, gostou da notícia? Rapaz, a gente tem que ficar de olho também nas celebridades, né? Bom dia pra tu, a gente tá acabando o Aratu 24 Horas. Bota a música aí de Scandurras, botou foto dele sem camisa, foi pra que isso, hein? Vou lá, tchau, tchau. Um abraço, gente. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transporta no meu coração só amor. Desde o momento em que eu te vi, não pude acreditar, mas eu não consegui. Vem me amar várias vezes, canta aí.